Um garoto que não saía de casa por causa que sofria bullying na escola reencarna em outro mundo com uma habilidade apelona. E essa é a parte 3 do anime Jitsu Sayori, então já deixa o like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Quando o Prota estava em seu quarto, a sua irmã aparece e pede para ele brincar com ela. E o Prota fica bravo com ela porque ela não bateu na porta e ela pede desculpa para o Prota e abraça ele. E depois que a Charlotte descobriu que o Prota é um herói da justiça e não um vilão, ela ficou muito próxima do Prota. E ela pergunta para o Prota o que é aquilo que ele estava fazendo, e o Prota fala que aquilo é a magia de vigia. E ela pergunta para o Prota se aquilo é uma magia antiga, e o Prota fala que sim, e o Prota se lembra que ele tinha falado para seu pai que ele estava estudando magia antiga. E a Charlotte, querendo ajudar o Prota, ela chama ele para ler os livros na biblioteca do castelo. Na biblioteca, a Charlotte pega uns livros para o Prota ler. E o Prota começa a ler o primeiro livro e ele aprende sobre a reativação da magia antiga, e que a magia antiga é de natureza não alimentar. E a magia moderna complementa isso com os 4 elementos. E o Prota pensa que talvez a magia dele de barreira esteja relacionada à magia antiga em alguns aspectos. E a Charlotte fala para o Prota que ela também lê aqueles livros com a ajuda da Fly e da mãe dela. Então ela quer que o Prota lê para ela também. E a Charlotte senta no colo do Prota e o Prota fala para ela sentar na cadeira, mas ela fala que a mãe dela e a Fly lê para ela quando ela está no colo delas. E quando o Prota estava lendo aquele livro, ele acaba lembrando de anime, e a garota pergunta para ele o que é anime. E o Prota explicou para a Charlotte, e a Charlotte pensou que era uma magia antiga, então ela pede para o Prota mostrar para ela. Depois disso, em 2 semanas, o Prota conseguiu obter internet naquele mundo. E quando a Charlotte viu aquilo, ela ficou impressionada ao ver que aquela imagem estava se movendo. Mas tinha um problema, a garota não sabia aquele idioma, então ela pede para o Prota ensinar ela. Então o Prota ajudou a garota a aprender japonês, e fica impressionado porque a garota aprendeu o básico muito rápido. Em 2 semanas, a Charlotte já tinha aprendido japonês, e ela estava indo no quarto do Prota todos os dias. Ao ver isso, o Prota pensa em não deixar ela assistir, mas por causa que a Charlotte estava se divertindo, o Prota deixa ela assistir, mas agora só vai ser 3 horas por dia. E a Charlotte fica triste, e o Prota fala para ela que aquilo não é saudável para uma criança. Depois disso, eles foram jantar, e a Charlotte estava cochilando. E por causa que a Charlotte está passando muito tempo no quarto do Prota, o pai dele pergunta para ele o que eles estão fazendo lá. A Charlotte fala que eles estão estudando magia antiga. E a mãe do Prota fica feliz porque os 2 irmãos estão aprendendo juntos. E a mãe do Prota fala para ele ficar de olho na Charlotte para ela não se empolgar demais. Depois do jantar, o Prota estava indo para seu quarto. E a Charlotte foi atrás dele. E ele fala para ela que não adianta, ela não vai assistir anime hoje. Depois disso, a Charlotte saiu dali. Depois o Prota foi tomar banho. E a Charlotte novamente foi atrás dele, porque ela queria assistir anime. E ela vê a marca real no Prota e ela fala que aquela marca é a marca do herói da justiça. Depois o Prota foi dormir e a irmã dele também foi junto. Na porta do quarto, a mãe do Prota fica feliz porque agora os 2 estão próximos. No outro dia, o pai do Prota ia sair para acabar com alguns bandidos e a mãe do Prota fala para ele tomar cuidado. E por causa disso, a Charlotte ficou preocupada e o Prota fala para ela não se preocupar, que o pai dele vai dar conta desses bandidos. E a Charlotte pergunta para o Prota por que aquelas pessoas se tornaram ladrões. E o Prota fala que é por causa de uma disputa de poder no reino. E a Charlotte fala que queria que todos vivessem felizes. E o Prota fala para ela que isso não é tão fácil assim. E a Charlotte fala que o Prota pode entrar nas lutas e acabar com os bandidos. E ela acha que é para isso que os poderes do Prota devem ser usados. Então, para deixar sua irmã feliz, o Prota decide ajudar o pai dele. E por causa que ela estava assistindo muito anime, a Charlotte queria que o Prota se transformasse em sua versão de herói. E a Charlotte também queria ir, mas se ela fosse, o pai do Prota ia descobrir a identidade dele. Então o Prota usa sua magia de vigia para a garota observar ele em ação. Na floresta, o Prota encontra os bandidos e usa uma magia de barreira para que os bandidos não consigam fugir. E o Prota fala que ele poderia deixar os bandidos ali, mas por causa que a Charlotte queria ver ele em ação, ele foi até os bandidos. E ele se apresentou como o herói da justiça, e todos os bandidos foram para cima do Prota, mas o Prota derrotou todos eles. Depois o pai do Prota chega no local, e ele percebeu que o Prota não era um dos bandidos, e também aquilo não era uma briga interna. E o pai do Prota perguntou qual era o nome do Prota, mas o Prota não conseguiu pensar em um nome. E ele fala que seu nome ainda é pendente. E o pai do Prota fala que acha que foi ele que salvou a esposa dele e a filha dele. E ele pergunta para o Prota qual é o objetivo dele. E o Prota fala que ele é um executor da justiça, e ele está ali para manter a justiça. Depois disso, o Prota sai dali. No quarto do Prota, a irmã do Prota fala que ele foi muito legal, e pergunta para ele quando ele vai fazer isso de novo.
Então o Prota foi fazer o que a sua irmã pediu, e ele ficou lutando contra vários criminosos. No outro dia, o Prota fala que seu clone finalmente está completo, e o Prota fala que ele ficou vários meses lendo os livros da biblioteca. E com algumas informações que ele conseguiu obter lendo aqueles livros, ele conseguiu fazer essa cópia. Depois a Charlotte acorda e fica surpresa ao ver o Prota e a sua cópia. Depois a Fly fala para o Prota para ele se preparar para sair. Então o Prota pede para o robô ir no lugar dele, só que o robô não queria ir, e o Prota fala que ele é inútil. Depois os filhos do rei visitam o castelo do Gold, e o príncipe Laios reclama falando que aquele lugar é antigo. E a princesa Marianne fala para ele parar com isso, porque foi ele que quis vir junto com ela. E o pai do Prota dá as boas-vindas para eles. E por causa que eles são da família real, o Prota pensa que talvez eles sejam os seus irmãos de sangue. Laios tenta se mostrar que é superior e fala para o pai do Prota não tratar ele daquele jeito, porque ele é o futuro rei daquele país. E o pai do Prota pede desculpa para ele. E a irmã dele fala para ele parar com isso. Mas ele fala para ela parar com essa história de irmã mais velha. E fala que ela não é nada mais do que uma ferramenta política. Quando Laios vê que o Prota estava olhando para ele, ele vai até o Prota e ofende ele, dizendo que ele é uma escória de nível 2 que foi adotado em um orfanato. E ele desafia o Prota para um duelo. E por causa que o garoto é da família real, o pai do Prota teve que aceitar o duelo. No duelo, o Prota se pergunta como ele foi arrastado para isso. E o Prota decide pegar leve com o Laios e usa uma barreira e deixa o Laios acertar ele. Mas o Laios fala para o Prota revidar, então o Prota se levanta e acerta o Laios, e ele cai no chão. E por causa disso, o Laios lançou uma magia de fogo no Prota, mas o Prota usa sua magia de barreira e o garoto aceita a derrota. Depois, a irmã do garoto vai até o Prota e pede desculpa para ele porque o irmão dela tratou ele daquele jeito. E ela pergunta para o Prota se ele é mesmo nível 1, e o Prota fala que sim, e ele sai dali. E o Prota percebe que a família real já sabe que ele é nível 2, e o Prota pensa que seus pais biológicos estão investigando ele. Mas os pais do Prota abandonaram ele sem pensar duas vezes, então ele acha que eles não fariam isso.